O Natal está relacionado direto com um sabá chamado Yule, que é uma coisa mais antiga que o cristianismo. Cara, isso é uma tradição pagã super antiga, que os celtas ficaram famosos por ela, mas são 8 festivais que acontecem no ano, e que eles estão ligados tanto aos solstícios, né, de inverno e verão, ou seja, o dia que começa o inverno, começa o verão, quanto aos equinócios de primavera e de outono, ou seja, quando começa a primavera e começa o outono, e também há outros 4 grandes festivais que ficam entre esses começos de estação. Então, por exemplo, tem o começo do verão, que é o solstício de verão. E aí, eu tenho a próxima estação, que é o outono, que vai ser o equinócio de outono, que é quando o dia e a noite tem a mesma duração. Solstício de verão, o sol fica mais tempo no céu do que a noite. Só que no meio, aqui, eu tenho o meio da estação, eu tenho o pico do verão. E aí, esse pico do verão, eu tenho ali um sabá que eu comemoro aquele momento. Por que os caras comemoravam isso antigamente? Porque isso tinha a ver, principalmente, com a colheita, que era mais importante. Não dava pra chegar no meio do inverno e falar assim, Brunão, vai lá no supermercado comprar uma carne que acabou. Nossos antepassados era inverno, se acabasse a comida, morria todo mundo. Você não podia errar. Então você tinha um dia certo pra plantar. Você tinha uma estação certa para colher. Eram 3 colheitas que eram feitas, né? Lamás, que é um sabá, é a primeira colheita. Depois você tem Mabon e Souin, que são a segunda e a terceira colheita. Souin é o que dá origem depois ao Halloween. Aí essas 8 festividades, então elas marcavam o inverno, o verão, as colheitas, o plantio. Isso era muito importante. E os caras festejavam isso de verdade. Tem um dos sabás, que é Beltane, e ele era um sabá em que a galera acendia várias fogueiras e depois ia todo mundo transar. Simples assim. Simples assim. 3 meses depois, o que acontecia? Um monte de mulher aparecia grávida. E aí esses 3 meses depois era um outro sabá que era chamado de Lamás, que era onde eram feitos os casamentos. Porque aí era assim, ó, transou, agora vai ter que casar. Mas como é que eu sabia quem era? Normalmente eles formavam casais, não era uma coisa aberta. Aquele mastro que a gente vê na festa junina, que tem os negócios pendurados, fitas coloridas penduradas, vão entrelaçando? Aquilo vem desse festival. As pessoas iam dançando em volta do mastro, e aí a hora que as fitas se entrelaçavam, formavam um casal. Era meio na sorte, assim. Era meio que na sorte. Ixi. E aí ia pro escurinho lá, e aí Entendi. Eles tinham, e aí 3 meses depois. Então você tem vários sabás que inclusive foram trazidos para dentro da religião católica. A festa junina, pular fogueira, o mastro, era esse sabá. E aí não é na festa junina que tem o casamento, pelo menos ali a junção, né, de 2 pessoas, Santo Antônio, todas essas questões relacionadas. O Natal está relacionado direto com um sabá chamado Yule, que é uma coisa mais antiga que o cristianismo. A criança da promessa, o Deus que morre e depois de 3 dias ressuscita. Isso é muito mais antigo do que o cristianismo. Da onde vem isso? Os caras olhavam o sol no horizonte, no solstício de inverno, era quando o sol nascia o mais próximo do horizonte possível. E durante o dia 21 e 22, você tinha o dia mais curto do ano. Lá no hemisfério norte, 21 e 22 de dezembro. Era o dia mais curto do ano. E esse sol ficava no mesmo grau no céu o dia 22, 23, 24. E aí após o terceiro dia, ou no terceiro dia, que era o dia 25, ele ressuscitava. Esse sol subia 1 grau no céu. Eles mediam isso com umas varetinhas e com a sombra. Ele no horizonte meio que fazendo, ele diminuindo assim, sabe? E aí depois ele voltava a subir 1 grau. E aí a galera falou, opa, peraí, o sol que é o nosso... primeiro Deus, primeira adoração humana vai ser o sol. E aí o sol vai influenciar todas as religiões, as filosofias. Então se o cara olhava o sol morrendo e nascendo depois de 3 dias, aí você vai ter vários caras, Mitra, Jesus, todas essas histórias do Deus que renasce depois de 3 dias, vem da observância do sol. E aí você tem um sabá que fala disso, que é o sabá de Yule, que é o sabá da criança da promessa. Esse sabá era onde você colocava um pedaço de pinheiro dentro de casa e você enfeitava, você trocava presentes, porque tá todo mundo trancado dentro de casa no inverno. E é daí que vem o Natal. Então é bem legal, porque quando você estuda cada um dos sabás, cada uma dessas festividades antigas da roda do ano, você consegue ver que elas foram absorvidas de alguma forma pela nossa cultura. E ao mesmo tempo acaba criando um certo conflito, porque aqui no Brasil a gente está no hemisfério sul, então os sabás são o contrário. Então o Natal, ele já é estranho porque o Papai Noel tem que vestir aquela roupa, aquela touca no calor. Tem que ficar de regata. Exato.
Só que percebe que se a gente estiver falando de energia telúrica, do que está acontecendo com a Terra no hemisfério norte, que é diferente, então o nosso Yule não é em dezembro. Porque tá verãozão, não está acontecendo isso que a gente falou com o Sol. Sim. Isso está acontecendo no começo do ano. No começo não, na meiuca ali do ano. Então a gente tem esses conflitos. Qual sabá comemorar aqui no hemisfério sul? Né? O que é comemorado tradicionalmente, por quem inventou isso, entre aspas, ou a gente adapta para a energia que está aqui. E aí, enfim, tem várias tradições. Em geral, a galera da Wicca é a galera que sempre faz os sabás. Faz parte da religião, faz parte da ritualística da Wicca. E normalmente, vocês entrevistaram o Claudinei Prieto, ele é um cara que foi um dos caras que trouxe muitas dessas informações aqui pro Brasil, e ele comemora o sabá virado, ele comemora mesmo do hemisfério sul. O invertido. E o invertido, então como se a gente estivesse no hemisfério sul. Então o nosso inverno, o nosso Yule, não é lá no Natal, que é em dezembro, é em junho, que é quando começa o inverno. Faz sentido. E o Black Sabbath? E aí? O Black Sabbath, o sabá negro, né? O sabá que foi associado às bruxas, né? Existia uma crença na Idade Média de que as bruxas tinham adoração ao diabo. Que o que elas faziam era uma adoração ao diabo. E que elas iam pro meio da floresta dançar nuas em volta da fogueira em adoração ao diabo. E eles chamavam isso de missa negra, de sabá negro. Por quê? Porque esse ritual que acontecia com a fogueira, ele era como se fosse algo parecido com o sabá, que a igreja tinha absorvido. Então a igreja não falava mais sabá. Falava, não, festa de São João, festa junina, a gente vai comemorar aqui. Mas era um sabá. Só que as bruxas faziam escondido, porque senão elas eram queimadas vivas. E aí eles chamavam isso de sabá negro, né, associando essa ideia de que era uma coisa proibida, uma coisa do diabo, uma coisa que... Aí, óbvio, que aí tem as histórias que crescem. Tinha sacrifício de pessoas, não tinha, mas tinha de animais. Normalmente ela sacrificava uma cabra, um bode, porque aí tem a energia do sangue que é muito forte para um ritual. E elas depois consumiam essa carne, isso era dividido entre elas. É um churrasco, né, no caso. Era um churras ali, né, com o abate ao vivo ali. Em vez de você terceirizar o abate, era ao vivo ali. Mas era proibido por quê? Porque elas detinham um tipo de conhecimento espiritual que só a igreja queria ter. Quando alguém ficava doente, ia um padre lá e falava, é um espírito ruim, ou é um miasma, ou é uma energia ruim, um pensamento ruim. E aí a bruxa chegava lá, não, isso aí é não sei o que, toma esse chá aqui que você vai ficar bom. Aí o padre, quem é essa mulher que tá falando isso? É bruxa. E então, porque ficava, né? Melhorava. Melhorava. Tinha as ervas medicinais. Tinha as ervas. E era um conhecimento que era passado de vó pra mãe, pra filha. Elas testavam isso no dia a dia, era um conhecimento empírico que elas tinham. Isso funcionava muito bem. Só que a igreja não podia dividir o posto de quem comanda o espiritual. Todo mundo saía da vila, ia lá pro meio da floresta pra conversar com as bruxas. Tanto é que as histórias que começam a dizer que as bruxas moram na floresta, comem criancinha, João e Maria, são histórias que aparecem ali na Idade Média. Um pouquinho depois da Idade Média, não vai falar com aquela mulher. Porque elas fazem rituais, fazem o sabá negro na floresta. Elas matam criança, elas comem criança. O que você vai criando? É o homem do saco da Idade Média. É o homem do saco da Idade Média. Inclusive tem contos que falam assim, olha, se você não fizer tal coisa, se você não for pra horta com seu pai, a bruxa vem te pegar. Pra aí a Cuca vem pegar também é um pulo, porque é a mesma ideia. Quem que é a Cuca na história lá do Monteiro Lobato? Ela é a bruxa. Ela mexe no caldeirão. Não é o jacaré? Ela é um jacaré, mas é um jacaré bruxa. Que ela mexe no caldeirão. Um jacaré reptiliano. Uma jacaré loira, não é uma jacaré loira? Exatamente. É um reptiliano. Reptiliano loiro bruxa. Juntou o melhor de todos os mundos. Que loucura.